Sejam bem-vindos ao quinto vídeo do canal Nona Nota, quem diria? Ontem, você provavelmente viu aí no canal a palestra que o nosso querido colaborador Guilherme deu sobre game design aqui em Goiânia, no Espaço Culturama. No vídeo de hoje, 6 game designers que revolucionaram a indústria dos videogames. E agora, Guilherme, vamos falar da sua lista sobre os 6 game designers que mais revolucionaram a indústria de videogames, cara. Ah, sim, vão ser 6. Eu vou começar com os americanos. O primeiro é o Will Wright, é o pai do The Sims, SimCity. Ele é Hall of Fame, cara, ele é muito bom. Ele tem uma noção, uma visão dentro da produção de games que é fantástica. Eu, nos cursos que eu fiz de game design, sempre eu estou me inspirando nele. Ele tem uma técnica fantástica. É aquele cara que enxerga fora da caixa. Não é à toa que ele fez SimCity, The Sims e SimCity. Ele tem uma peculiaridade que ele tinha dificuldade de fazer um programa, um software de arquitetura. Ele não conseguia ter esse domínio. E ele estava tendo uma baita dificuldade de produzir ele. E ele teve a brilhante ideia e falou, vou criar um jogo. Legal, cara. E virou esse fantástico, é SimCity. Ele revolucionou o gênero de gerenciamento de recursos, né? Que é a questão do SimCity, que você tem que... vou montar um prédio ali, mas aquele prédio tá embaixo da camada de água, eu tenho que montar um reservatório de água ali. E se eu pôr o trânsito todo pra lá, o trânsito vai ficar congestionado e todo esse... Isso, não, ele pegou algo que é real e colocou como entretenimento, como games. Então, isso que já foi uma coisa fantástica. Então, e ele mostra a visão macro, que é o SimCity, e a micro, que é o The Sims, que você... Essa é a cidade e uma casa. Isso, que é a vivência, que hoje The Sims já tem versão medieval, já tem versão... Até do Big Brother. Tudo. Então, você vê que ele é uma pessoa que trabalha essa ideia de simulação de vida real. Então ele é fantástico, pra mim ele tá nessa lista porque ele criou dois gêneros fantásticos de games. SimCity ele tá usado para empresas fazer simulação. Já vai pro ramo de engenharia, então já extrapolou a parte do entretenimento. Isso é fantástico, por isso que ele tá nessa lista, o Will Wright. Algo que faz entretenimento e ainda é instrutivo. Excelente. E pegando esse gancho, mais um nome na lista, que é o outro americano, que é o Sid Meier. Ele é fantástico, ele é o pai do Civilization. Para quem não conhece Civilization, acho que é meio difícil, mas é aquele evolução, vamos assim dizendo, do Age of Empires. Você tem que misturar um pouco de SimCity com The Sims, assim falando. Você tem que ter aqueles recursos de pegando fatos históricos, uma boa resolução gráfica, foi o que tornou esse boom do Civilization. É um jogo fantástico, você tem que criar uma civilização, você tem que criar um mundo do zero. Então você tem que ter aquela evolução, você vai criando cursos, criando os meios para essa evolução dessa sociedade sua. E o bom é que tem esses elementos históricos, às vezes você pode estar jogando com Júlio César, estar jogando com Napoleão, aquelas caravelas gigantes, tendo aquelas batalhas navais, e você tem que fazer recursos, administrar os recursos, que é uma das palavras-chave no processo de produção de games, que é o recurso, como é que o jogador vai poder administrar esse recurso para atingir seu objetivo dentro do game. Então você tem que saber essa dosagem certa, você tem que produzir mais alimentos para sua população para ela evoluir, mas ao mesmo tempo você tem que produzir armamentos, tem que produzir matéria-primas para sua indústria para poder estar desenvolvendo seu império, seus navios, as suas cidades. Então, fazer alianças para poder ter parcerias e conseguir recursos diferentes. Então já essa pegada de administração de recursos, de pessoas com um entretenimento muito forte, porque são aquelas batalhas épicas que você tem que administrar seus exércitos um de frente para o outro. Então é fantástico. Não é à toa que o Sid Meier ele foi o segundo nome do Hall of Fame dentro desses games designers, porque ele foi um cara que brilhante, até hoje ele influencia,
Tem você procura Sid Meier e Civilization, é um nome garantido assim nessa lista de games designers que impactaram bastante assim, a indústria de games. Pode não parecer, mas o Civilization é um jogo bem antigo, né? Sim, é antigo, década de 90 esses games. Porque a gente lembra a primeira vez que fala dessa categoria de jogo, a gente lembra de Age of Empires. Age of Empires ele é o clássico, que a gente pode até criar uma lista aí de jogos clássicos, né? O Sid Meier tem a sua cadeira cativa nessa lista. Legal. E agora a gente vai pro time japonês. Time japonês, com Shinji Mikami, que é o pai do nada mais, nada menos, pra mim um dos meus jogos favoritos, Resident Evil. Ou no Japão, o Biohazard. Resident Evil aí que perdeu meio que suas origens hoje, mas continua bom. Eu gosto de Resident Evil ainda. Não joguei o 6, parei no 5, mas... Falando com o nosso especialista de filmes, o que você achou da franquia cinematográfica? Cara, é horrível, cara. Todos os filmes da Resident Evil são horríveis. É horrível. Concordo contigo plenamente. Sabe como seria um jeito de salvar aquele filme trocando o nome dele? Por quê? Mila Jovovich, o filme. Exatamente. Salvaria o filme. Não precisava de chamar Resident Evil. Não teria problema com direitos autorais. O Shinji, ele é o pai do Resident Evil e do Devil May Cry. Então ele é um cara que sabe muito bem trabalhar com essa linha de suspense. Então, o Shinji, ele é especialista nesse gênero de terror, de suspense. Ele não foi o criador, já haviam vários jogos, só que quando surgiu o Resident Evil, é o boom. Você que joga tem aquela sensação de estar jogando à noite. Quem nunca jogou à noite o Resident Evil com a galera de amigos, aquela sensação do medo que você tá jogando e você escutando do espaço. Quando acabava a munição, e aí, só tem um projétil aqui, se eu der esse tiro, acabou. Mas o hype ainda fica maior porque já anunciaram o remake de Resident Evil 2. Sim. Eu tô ansiosíssimo, pra mim é o meu Resident Evil favorito. Ele é fantástico, o Leon, aquela cena de abertura que ele vê a irmãzinha se tornando zumbi, coloca a arma na cabeça, fecha o olho. Então, você já vê que já muda o nível. Você já vê que é aquele pessoal, a escola japonesa, eles já tem um enredo, uma narrativa muito forte. E fora o gameplay do jogo, que é fantástico. E o Shinji trabalhou perfeitamente, não é à toa que criou uma das maiores franquias da história da indústria de games, que é o Resident Evil, cara. Depois se provou ainda mais com o Devil May Cry. Devil May Cry é outro que mantém um alto nível e você vê que ele é um game designer diferenciado. O nosso próximo, pegando um gancho de enredo com gameplay, é o Hironobu Sakaguchi. Você tem uma noção que esse nome remete a algum game ou não? Tá meio distante. A gente teve uma conversa aqui antes de gravar o vídeo, antes do Guilherme me contar, eu não fazia ideia de que era esse japonês. Podia ser um cara do McDonald's. Eu não fazia ideia de que era. Pois é, ele é conhecido por fazer o Mario RPG, o Kingdom Hearts. Que é um ótimo jogo da Disney. O universo da Disney com o universo de... É aquele crossover sem ser forçado. Cara, bem legal, bem natural. Ele conseguiu ligar o Oriente com o Ocidente de uma forma bem bacana. É quase o El Chan fazendo a mistura do Brasil com o Egito. O Sakaguchi, ele é famoso, ele é reconhecido por usar o enredo de filmes no videogame. Sim, uma narrativa super bem construída. Muito bem, aquela coisa fantástica. Aí que vai entrar onde vocês vão conhecer realmente quem é, o poder que o Sakaguchi tem como game designer. Ele trabalhou na Square. Já começou a ficar bem claro. Não precisa de apresentação. É carteirada. E a Square estava em uma falência. Como muitos grandes nomes do videogame já passaram por essas crises. A gente tem um ciclo assim, de vida muito... A gente está o tempo inteiro naquela linha tênue, do sucesso pro fracasso. E a Square estava fechando as portas. E ele decidiu criar um jogo. Seria seu último jogo. Seria sua última fantasia. Qual? Final Fantasy. Nada mais, nada menos, ele é o pai da franquia Final Fantasy, que pensa comentários. Sim, ele pegou a mecânica de RPG de mesa ali e conseguiu fazer ela num jogo de uma forma completamente inovadora. Ele deu um show de game design com Final Fantasy. Ele pegou aquilo que a gente sempre estuda
nos jogos de cartas, de tabuleiros, pegou aquele RPG e transmitiu pra plataforma digital, pegou aquela narrativa densa, fantástica, que você vê em livros, vê em filmes e criou uma obra-prima, que é essa franquia, que hoje em dia você fala no nome Final Fantasy, milhões de fãs, não é milhares, é milhões de de fãs no mundo inteiro. Quer você goste ou não, Final Fantasy foi um jogo que sem ele na indústria de videogames, nosso mercado hoje em dia seria completamente diferente. Eu creio que se Final Fantasy não tivesse sido esse sucesso, nós não teríamos pérolas como BioShock, que mistura essa questão de ação com RPG, não teríamos Skyrim, não teríamos nada disso, porque Witcher, claro, Witcher que é um jogo europeu, por exemplo, as mecânicas ali, elas foram cravadas nos primeiros Final Fantasy que são usadas até hoje, tipo 30 anos depois, 20 anos depois. Fantástico. Então, Sakaguchi pra mim é cadeira cativa entre os 3 maiores game designers, porque ele revolucionou tudo, o jeito de se fazer games, ele revolucionou. Porque ele trouxe uma questão não só focada no jogo em si, mas tem aquela ideia da narrativa, a música, os personagens bem elaborados. O nosso próximo, que pra mim é o segundo lugar na lista, atualmente ele é o mais famoso, porque ele gerou umas polêmicas em torno dele, da saída do seu grande estúdio que ele fez parte bastante tempo, que é a Konami, sua grande franquia, o Metal Gear da Konami, e assinou uma parceria com a Sony. Ele quem? Hideo Kojima. Esse cara ele é fantástico, ele é muito bom. Ele levou o patamar do game designer a ideia do produtor, do diretor. Os seus games, você chegar nos estúdios dos games dele, você pensa que você está gravando um filme. Não, ali isso é coisa super cinematográfica. Demais. É uma tecnologia que é usada em cinema, as melhores formas de produção de áudio ele utiliza. Então ele é aquele cara que levou os games hoje em dia, esse patamar, essa indústria que superou a indústria do cinema, a indústria da música, como entretenimento, até como arrecadação. Foi um dos pais, um dos precursores a fazer isso, foi Hideo Kojima. Aí teve essa polêmica, a saída da Konami, e agora ele fechou essa parceria com a Sony. Ele está desenvolvendo alguns exclusivos vai ser pro PlayStation, né? Uhum. E eu tava vendo recentemente uma entrevista que ele falou, que o pessoal até comentou, o que você espera para esse jogo novo que você está produzindo e tal. Ele simplesmente falou, eu tenho que superar tudo que já foi feito. Então, com essa liberdade de produção dele, você pode esperar que o próximo jogo lançado pela produtora do Kojima vai ser estrondoso, vai ser algo que vai revolucionar. Vocês podem ter certeza disso. Certeza. A Konami não aceitaria colocar Metal Gear a Hideo Kojima Game se o cara não fosse a fera que ele é. Ele é fantástico. E tem um detalhe, durante a gravação do último filme de Star Wars, Despertar da Força, ele estava com o diretor, J.J. Abrams. Caramba! Vocês procuram as fotos, essa foto aí. E o nosso famoso e querido C3PO tem a sua mão vermelha, né? Sim. Se você resgatar o último Metal Gear, olha a referência, hein? Você vai ver aquela mão lá. Entendeu? Então há essa questão que Hideo Kojima teve uma sua influência em Star Wars, Despertar da Força. Pra mim, ele tá entre os 2 melhores e sempre vai ser. Por favor, faça coisa boa. É o Tarantino dos games. Continue fazendo. E, pra mim, o melhor. O maior de todos. Eu concordo plenamente. Cleber, você concorda que o primeiro lugar tem que ser esse cara? Sim, cara. Com certeza. É unânime, é unânime. Não é à toa que todos os vídeos agora de games, sempre eu tenho uma referência aqui, ó. Nosso NES, o outro era o da Nintendo, Shigeru Miyamoto. Ele é o pai do Mario, Donkey Kong, Zelda. É o cara por trás da Nintendo, o cara por trás do Mario, Zelda. Ele é um cara que influenciou quase todos os games designers no mundo inteiro.
Não, eu lembro que uma brincadeira na época que o Pikmin saiu pra GameCube, Ele foi o pai também. ele que criou. Ele falou uma vez numa entrevista assim: um dos meus hobbies é cuidar do jardim da minha casa. Logo em seguida saiu o Pikmin. A Nintendo brigou com ele falando: não é pra você divulgar os seus hobbies mais. É sério, porque ele é uma pessoa tão criativa que ele transformou os seus hobbies em jogos, cara. Ele é fantástico, cara. Ele é um cara muito bom. Só pra você ter noção. Uma curiosidade do Miyamoto foi que o primeiro game que deu origem ao Donkey Kong do Mario era o do Popeye. Essa eu não fazia a menor ideia, eu jurava que aquele jogo era do Mario. Pois é, por questões autorais, ele não pôde usar, porque era o Brutus com a Olivia Palito e o Popeye tendo que passar aquele puzzle lá, aquele arcade. Pulando os barris. E tudo pra alcançar a Olivia Palito. Só por questões autorais ele não pôde usar. E ele criou seu universo, criou o Donkey Kong, o Mario, o nosso encanador italiano, e por questões de limitações técnicas na época, para não ter como fazer um detalhamento mais preciso, ele criou o jeito do Mario, a arte do Mario daquele jeito. Então foi um bigodão na frente, porque ele não conseguia fazer uma boca detalhada. Aí ele fez aquele bigodão grande, inspirado nos italianos, porque ele gostava de italiano, segundo o Miyamoto. Aquele encanador italiano pegando aquela princesa que você já vê que é mais longona, parecendo uma modelo. E aquele macacão deu origem a uma franquia excelente de games, que é o Donkey Kong Country. E pra mim eu acho que foi a maior franquia de games da história. Mario hoje pra mim foi o melhor jogo, aquele mapa gigantesco, aqueles vários levels, aqueles vários chefões. Mas só te cortando aqui, então você está me dizendo que a gente quase jogou Super Popeye World? Quase jogamos Super Popeye World. Meu Deus, o Popeye Galaxy. Popeye Galaxy. Mario... não, Popeye Kart. Popeye Kart. Então, o Miyamoto, ele é um cara que é fantástico. Ele é aquele cara diferenciado, é o Jimi Hendrix pra guitarra, o Led Zeppelin pras bandas. Enfim, ele é aquele cara que influencia uma geração atrás de geração. É o Miyamoto. Então esse vídeo consegue responder com mais precisão o que é um game designer, né? Ele vai mostrar, assim, para quem tem interesse, que viu a palestra, assistiu a palestra, viu nossa entrevista, viu a nossa matéria ontem, vai só para ter uns nomes como os nortes, eu quero me interessar mais nessa área de game designer, porque o sonho de todo criança, até adulto, é entrar na indústria de games, mas às vezes acha meio distante, acha meio complexo, difícil, realmente mas é apaixonante, né? À toa que eu me apaixonei, tô aí há bastante tempo e cada jogo que eu faço, cada projeto que eu participo, eu vou aprendendo muita coisa legal. E esse foi o vídeo com os 6 game designers mais importantes para a indústria dos games. Agora acho que você entendeu melhor o que é um game designer, que não é o cara que fica desenhando os personagens. Aproveitando esse gancho, saiu uma matéria no site nonanota.com.br explicando mais sobre a parte de game design do GTA San Andreas, que foi lançado para mobile, teve que ter toda uma adaptação e tudo mais. Acompanhe nosso site que você não irá se arrepender. Nossas redes sociais, acompanhe para ficar por dentro, saber todas as informações que temos para passar. facebook.com/nonanotasite, instagram.com/nonanotasite e Twitter nonanotasite. Acompanhe também o nosso site, o nonanota.com.br, e fique por dentro das nossas informações. Um forte abraço e tchau!